Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. É assim que tem que ser. Amém? A gente gosta que as pessoas que estão sendo ministradas, estão sendo alimentadas, elas participem. Quantos sabem que a maneira que você tem expectativa na palavra e como você reage ao que está sendo falado, Deus vai responder você? Eu queria que a banda descesse. Você fica comigo? Obrigado. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Quem estava sentindo a unção aí? Forte, né, irmãos? E eu sei que nós aprendemos muitas vezes, né, que nós não devemos andar por sentimentos, mas é bom quando nós percebemos a unção, não é? Quando sentimos a unção. E eu tenho certeza que a palavra de hoje vai abençoar demais a sua vida e a minha vida. Amém? Vamos fazer a nossa confissão aqui, para darmos início. Estou cheio de expectativa para hoje, meu Deus. Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Quem crê nessa confissão? Amém. Que lindo, irmãos, de poder estar confessando a palavra e a unção aumentar aqui. Meu Deus. E eu vou fazer de tudo para que você não durma. Mas no final desse culto você vai estar correndo. Eita glória. Irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente orasse. Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite. E que maravilhoso dependermos do Senhor. Que maravilhoso dependermos da unção. E nós vamos ser ministrados em nosso coração. E claro, nós vamos responder a sua palavra, Pai. Hoje nós vamos ser ricamente abençoados. E nós vamos puxar dessa unção. Nós vamos pegar deste poder. E nós vamos sair daqui, Pai, mais doidos, mais avivados, inflamados pelo Teu Espírito. E nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Estava pensando o que eu falaria hoje. E eu comecei a dar uma aula na Assembleia de Deus, do pastor Juliano, ali na Parapuã, que se chama Família, Amor e Graça. Eu estou dando lá uma matéria chamada Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. E eu lembro que naquele momento, irmãos, que eu estava ali louvando o Senhor, antes da aula começar, eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue domingo? E de repente, irmãos, coisas começaram a se levantar dentro de mim, palavras. E eu fui pegando aquelas palavras e fazendo algumas ligações. E eu falei, eu preciso colocar isso num esboço. Irmãos, e eu vou dizer para você, nós ministros, pregadores, montamos um esboço. Mas quando o Espírito Santo quiser fugir do esboço, nós vamos deixar. Amém? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz no versículo 16, que o Espírito Santo testifica, afirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o que vai acontecer aqui, irmãos, é que enquanto eu ministrar a palavra para você, trazendo inspirações de Deus para você, você vai estar sendo ministrado por Deus, e Deus vai te dar resposta sobre a sua vida. E não só sobre a sua vida, para os seus negócios, para a sua prosperidade, para a sua saúde. E a pergunta, irmãos, que não quer calar: pega quem quer, dança quem quer, se move quem quer, corre quem quer. Porque tudo é por fé, irmãos. Tudo é por fé. E se você põe expectativa e fé naquilo que Deus quer falar hoje, Deus vai responder você na altura que você entrega para Ele. Eita glória! Você pode dizer um glória a Deus por isso? Eita glória! Então, irmãos, eu vou dizer algumas palavras que subiram no meu coração, algumas frases. E o Senhor me disse: estabeleça a visão, agarre a palavra que eu falo. Estabeleça a visão,
agarre a palavra que eu falo. Enquanto eu estava louvando ali, o Senhor me dizia isso: estabeleça a visão, agarre a palavra que eu falo. Estabeleça a visão, agarre a palavra que eu falo. E sabe que Deus está falando o tempo todo? E quem pega a palavra somos nós, irmãos. Amém? Então eu procurei entender e pesquisar o significado da palavra estabelecer, visão e agarrar. E eu quero explicar para você. Hoje eu vou deixar fluindo aqui um pouco no ensino, né? Eu quero que o Senhor ensine algumas coisas para você, para dar uma base. Mas irmãos, nosso culto pode ser poderoso porque já começou. Eu gosto sempre de dizer que quando eu abro os meus olhos, o meu culto ao Senhor já começou. Não é, irmãos, eu não espero dar 6 horas para dar um culto a Deus. 6 horas da tarde, 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, quando eu acordo, ao abrir dos olhos, o meu culto ao Senhor já começou. Amém? Porque nós podemos dar um culto racional, com entendimento a Ele. A palavra estabelecer significa fazer existir, dar meios de vida, dar início, fixar algo, tornar firme, inaugurar. Estabelecer é isso, é inaugurar. Inaugurar. E a palavra que subia no meu espírito enquanto eu orava hoje no quarto, irmãos: chegou o tempo de você iniciar uma nova temporada na sua vida. Inauguração de um novo tempo, querido. Eu estava pensando, a Ingrid está falando coisa, daqui a pouco ela vai querer pregar a mensagem que eu quero pregar. A Viviane sobe aqui, eu pensei, daqui a pouco ela vai querer falar o que eu quero falar. Deus não deixa, fecha a boca delas. Mas que bom, irmão, sabe por quê? Que elas falaram coisas que estão no meu coração, porque a mensagem é dele, ele liga as coisas. E quando nós vemos os ministros aqui falando coisas que tem tudo a ver com a mensagem que Deus nos deu, você vai perceber que não é uma mensagem nossa, vem direto dele, é inspiração dele. E se você pega a inspiração dele para a sua vida, irmãos, você vai voar nela. Então a palavra estabelecer é isso. É fazer existir, dar meios de vida, dar início, fixar algo, tornar firme, inaugurar. Inaugurar. Enquanto a palavra visão significa ação ou efeito de ver, capacidade de compreensão, assimilação, capacidade de ver além, ou uma brilhante capacidade de ter ideias criativas e inovadoras, um visionário e uma visionária. Visão é isso. Então, irmãos, imagina que Deus quer ligar as coisas hoje. Vai pegando, amém? Vai pegando. Enquanto a palavra agarrar significa apegar-se, firmar-se, prender com garra, segurar com força, travar firmemente. Quando Deus disse assim, ó, estabeleça a visão, estabeleça a visão. Estabeleça a visão. Ele está dizendo, trave aquilo que eu te falo em todos os cultos. Guarde no fundo do seu coração, para que não seja roubado de você. Porque, irmãos, o tempo tem passado, e nós temos aqui 10 anos de Verbo da Vida Pirituba. Quantas palavras foram semeadas, mas quantas palavras acabaram se perdendo no meio do caminho. E não foi Deus que tomou elas de você, é o diabo que abafou aquilo que ia acontecer na sua vida. Mas você sabe que você pode ativar palavras que foram liberadas na sua vida? Como é que você ativa essas paradas? Com essas palavras, consagração, irmãos. Oração em outras línguas. Quando você está ali orando em outras línguas, e era o que eu estava fazendo quando Deus me deu essa mensagem, orando em outras línguas, edificando a mim mesmo, e Ele disse essa palavra, irmãos, essa inspiração sobe, e você começa a lembrar de coisas que foram faladas lá atrás. E a Bíblia diz em Lamentações 3, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembre, medite, puxe no bom depósito aquilo que Deus falou e que não aconteceu. Porque tem muita palavra que está na sua vida, ou está no seu espírito humano, porque o seu espírito humano é um HD, e ele absorve as palavras que Deus libera. Porque a palavra, irmãos, ela é viva e eficaz, ela é espírito e vida. Quando essa palavra sai do púlpito, e você precisa entender que quando essa palavra sai do púlpito, sai da boca do ministro, ela vai vagando, vagando, e ela não vai cair lá fora. Primeiro ela vai achar o seu coração. E
E quando ela achar o seu coração, sabe o que vai acontecer? Se você for esperto, você vai pegar ela, guardar, travar, para que você inaugure uma nova temporada na sua vida, de acordo com aquilo que Deus falou. Eu acho que você não está muito animado hoje não, para um culto de poder. Porque, irmãos, quando Deus dá boa notícia, a gente não fica com cara de tristeza. Já viu alguém receber boa notícia assim, ó? Boa notícia, irmãos, tem que haver uma celebração. E não é de exterior para o interior, é do interior para o exterior. Porque Deus já disse, aí você usa a alegria que é dele, depositada em você, e você dança. Oh glória, aleluia. E aí o diabo olha para você e pensa, não devia estar dançando, não devia estar correndo, não devia estar se alegrando, porque olha o tanto de pressão que está vindo contra ele, não devia. Mostre para ele que diante das circunstâncias e das pressão, você dança, você se alegra, você vive essa vida, irmãos, com uma expectativa, um desejo ardente de que a qualquer momento vai explodir algo na sua vida. Eu não sei você, mas eu, irmãos, quando tenho essas confissões que nós temos aqui na igreja, de encontrando dinheiro, eu ando na rua na expectativa de achar dinheiro. Eu vou achar. Irmãos, se você tem expectativa para achar algo, o que você acha de achar na palavra hoje aquilo que Deus quer falar para a sua vida? Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que não depende do ministro levantar você ou fazer você entender que a palavra é poderosa para transformar a sua vida. Nós somos só um canal. É como eu agarro a palavra e como ela vai se movimentar na minha vida por causa da resposta que eu estou dando para ela. Eu lembro que num culto de domingo, irmãos, a igreja estava desse jeito, linda, maravilhosa, cheia. Pastor Edson pregando e ele liberou uma palavra. E eu sentado naquela primeira cadeira, a palavra veio, irmãos, e me atingiu. Eu dei uma meia estrelinha na frente da igreja inteira. Eu fui perto da minha esposa, sentei na cadeira, envergonhado. O que foi que eu fiz? Aí ela disse, você deu uma meia estrelinha na frente da igreja inteira. Aí eu falei, Deus, eu poderia pelo menos saber dar uma estrelinha. Mas sabe, irmãos, o que aconteceu nesse culto? É que depois porque você vai entender com o processo, com o tempo, que quando a unção está disponível, você perde a vergonha e você vai passar a vergonha. Mas eu aprendi a não ligar mais para isso. E nesse culto, quando eu dei aquela meia cambalhota ou a meia estrelinha, irmãos, o culto começou. O pastor Alex deu um mergulho no púlpito e começou. Pastor Vinícius dando cambalhota, outros correndo para lá e para cá. E aí, irmãos, eu estou olhando aquilo e pensando, graças a Deus, Pai, obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Receba. Irmãos, de repente, quando acabou o culto, o pessoal veio em mim e falou, Rica, obrigado, cara. Eu falei, obrigado pelo quê? Você deu uma meia estrelinha lá. Na hora que você deu, eu estava pensando, corro ou não corro, dou uma cambalhota ou não dou uma cambalhota? Você liberou isso. Porque às vezes, irmãos, Deus vai precisar de um doido no meio da palavra. Porque se você responder aquilo que está sendo liberado para você, irmãos, você não vai mais ligar para ninguém. Imagina que Deus libera uma palavra para você e você está pensando o que a pessoa vai pensar de você. Não é a pessoa que vai realizar aquela palavra na sua vida. Não é ela que vai fazer a palavra trabalhar, funcionar na sua vida, é Deus. Então quando uma palavra é liberada para você, você agarra ela, irmãos, reações tem várias.
Tem culto que você corre, tem culto que você chora, tem culto, irmãos, que as meninas vêm toda maquiada e saem totalmente... Eu fico pensando nos últimos dias, porque um grande avivamento está chegando, aonde as mulheres não vão se preocupar mais em se arrumar, porque a unção vai desmanchar o que elas arrumaram. E os homens que... Irmão, o homem é fácil de se arrumar, né? É só pentear o cabelo, põe a roupa e está tudo certo. Mas a unção vai fazer coisas, e a unção quer fazer coisas hoje. Eu queria que colocasse aí o vídeo do apóstolo Eliezer. E esse vídeo, irmãos, tem tudo a ver com o versículo que eu falei para vocês de Lamentações 3. Traga a sua memória. Porque antes, irmãos, nós recebemos essa palavra que vai passar para você aqui. Mas o que acontece? Que você vai receber milhares e milhares de palavras o tempo todo, em cultos como esse, mais ainda. Mas no meio do caminho, as pressões, as situações podem pressionar você de acreditar que 10 em 1 é real. Sim, a partir de hoje. Essa é a ordem, essa igreja vai crescer rápido. Essa igreja vai avançar como nunca avançou. Essa igreja vai provar de uma prosperidade financeira como nunca provou. Eu declaro o aumento financeiro 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. O que entra nessa igreja vai aumentar 10 vezes mais. O que chega nas suas mãos, no seu bolso, vai aumentar 10 vezes mais. E quando nós saímos da Vila Matilde, nós ficamos 10 anos na Vila Matilde. Ficamos 10 anos na Vila Matilde. E quando saímos da Vila Matilde e foi para Taubaté, eu disse, a minha mente começou a falar, rapaz, tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Eu lembro que no primeiro culto, eu e Georgia lá, era o culto de ceia, eu e Georgia estava sentado, eu ministrei a palavra, e aí eu disse, quando foi no momento da ceia, eu lembrei que não tinha diácono. Eu disse, meu Deus, não tem diácono. Eu estava acostumado, 10 anos, tudo já certinho, né? E de repente, eu percebi, meu Deus, eu estou começando tudo de novo. Nós estamos começando tudo de novo. Vamos ter que treinar tudo de novo. E eu fiquei pensando, amém, Deus, glória a Deus, aleluia. Obrigado pela tua graça. Mas aí Deus disse para mim, porque você foi fiel 10 anos, sua vida em ministério agora será 10 anos em 1. Deus falou, eu vou acelerar tão rápido o seu ministério, que tudo que você fez em 10 anos na Vila Matilde, você vai colher em 1 ano em Taubaté. E de fato é verdade. Nós demoramos na Vila Matilde para chegar num prédio grande. Quando chegamos em Taubaté, em 1 ano, nós já fomos para um prédio que era do tamanho da Vila Matilde. Deus falou 10 anos em 1. E essa é a palavra que eu vou dar para vocês. Em 1 ano, vocês terão um crescimento que em 10 anos não tiveram. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. E deixa eu dizer para você, porque às vezes, irmãos, nós deixamos de nos empolgar ou de criar expectativa naquilo que Deus falou. Porque você precisa entender que quando Deus liberou 10 em 1 sobre a sua vida, a palavra está se movendo. Mas pastor, eu não estou vendo, eu estou desempregado. Pastor, eu tive que devolver a casa. Pastor, eu estou sem dinheiro. Pastor, as coisas não estão acontecendo. Mas o 10 em 1 está se movendo no Espírito. E o diabo está tentando pegar essa palavra, mas Deus está zelando por ela.
E você está lá, oh Deus, não vai mudar nada. Até esquece que essa palavra foi liberada na sua vida. Por causa das pressões, por causa das coisas que acontecem. Mas sabe, irmãos, se você andar consciente que o 10 em 1 está se movimentando no Espírito, vai ser 10 em 1 e já está sendo 10 em 1. Porque eu estou ouvindo os testemunhos, pessoas que estão nas suas últimas parcelas do seguro-desemprego, arrumam um emprego. Pessoas que não podem trocar de carro, troca de carro. Pessoas que não podem comprar um carro, compram um carro. Pessoas que não podem mudar de casa, estão mudando de casa. Pessoas que não podem comprar a sua casa, vão comprar a sua casa. É sério, pastor? É sério o que você está falando? É sério? Irmãos, eu só acredito no 10 em 1. Foi liberado. E aí, irmãos, eu pensando nesse vídeo, meu Deus, o Espírito Santo ministrou meu coração mais uma vez. Ele disse assim: quando Deus coloca uma inspiração no coração de um homem ou de uma mulher de Deus, esse ministro libera essas inspirações em palavras, e a gente começa a entender que é Deus liberando o aumento. Mas pastor, essa palavra não foi lá para eles? Não foi para Taubaté? Irmãos, a palavra trabalha por Taubaté, por Recife, por Minas Gerais. A palavra é ilimitada e ela tem poder para transformar aonde ela é liberada. E este homem de Deus liberou essas palavras sobre mim e sobre você. 10 anos em 1. Irmão, nós estamos só no meio do ano. Tem muito testemunho bom para contar aí. A gente tem que se empolgar. Eu amo o marido da Aline, o Rodrigo. Eu lembro, irmãos, que liberando uma palavra aqui no culto, e falando da Luciana, de um dia que um caminhão de mudança, um caminhão de construção chegou na porta dela. E ela falou, esse caminhão não é para mim. Não, eu não comprei nada. E o cara, você é a Luciana, então eu preciso entregar essas construções aqui, esses azulejos. Não, mas eu não comprei nada. Aqui é o seu nome, então só assina e recebe. E eu disse assim, vai cair do caminhão. O Rodrigo, irmãos, começou, vai cair do caminhão, eu vou pegar. É porque às vezes, irmãos, estamos esperando algo extraordinário, visível, palpável acontecer, quando já está feito no Espírito. Eu só tomo posse. Me foi dado, é meu. Quem recebe aí? Agora eu gostei. É bom quando você participa da palavra, irmãos. Sabe por quê? O diabo ele faz algumas coisas, irmãos, para a gente chegar num culto como esse e o negócio ficar pesado. Não tem que ser pesado quando o Espírito da liberdade está aqui. A gente pega a nossa carne, irmãos, e tudo o que vamos fazer com Deus, para Deus, um culto a Deus, se movimentar para Deus, começa na carne, irmãos. Não estou com vontade de orar. Vai orar. Ora carne. Recantora. Não quero levantar a mão. Vai levantar a mão, carne maledita. Não, eu não quero correr. Vai correr sim. Vai dançar sim. Porque, irmão, se a gente dá vazão à nossa carne, a gente vai chegar no culto. Rapaz, irmão, tá cansado? Tô cansado. O dia inteiro, né? Corrido. Queria ter ficado no sofá, lá, assistindo um filme, sei lá. Assista um filme e perca o que a palavra tem para você. Fique no sofá e perca o que a palavra tem para você. Mas, irmãos, vamos lá. Se você veio para esse culto, que tal agora, hoje, como se fosse a última oportunidade da sua vida de entregar algo para Deus, como você nunca entregou? Reaja. Reaja desse jeito. Reaja desse jeito. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu recebo. Eu quero. É meu. Porque, irmão, vamos lá. Se a gente ficar esperando, como se fosse na dancinha da escola, da festa junina, aonde todo mundo puxa o outro. Se você ficar esperando alguém te puxar
para você ter consciência de que Deus já liberou palavras para a sua vida e depende só de você, irmão, você não vai viver nada. Em vez de esperar alguém te puxar, que tal você puxar? Eu já vi, irmãos, pessoas que não queriam correr, mas quando o abençoado, cheio do Espírito, chegou lá, vem aqui, rapaz. Vai correr junto. Porque, irmão, o reino de Deus é isso. Nós fazemos as pessoas participantes da alegria que nós estamos vivendo e das bênçãos que estamos recebendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita, meu Deus. A Bíblia, irmão, sempre revela o caráter de Deus. E Deus é bom. E quantos sabem que Deus pensa, espera, Deus quer ver acontecer, multiplicar, ser transformado a sua prosperidade. A Bíblia diz que Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. E às vezes você pode dizer, mas pastor, eu não tenho agora no meu bolso, nem na minha conta. Mas eu estou falando da sua alma próspera. Porque quem tem uma alma próspera, irmãos, entende. Não tenho no bolso, não tenho na mão, mas eu tenho no espírito. A Bíblia diz que quando eu ligo na terra, é ligado no céu. É você estar orando com a consciência de que já foi dado para você, dizendo, não haverá falta, dinheiro venha, contas sendo pagas, dívidas sendo quebradas. E eu vou dizer para você, irmãos, algo que o Senhor falou para mim. Se é um tempo de inauguração na sua vida, espere, vão te ligar de valores que você deve muito alto. Eles vão dizer, vai pagar isso e só isso. O que está sendo esperado por nós, irmãos, para vivermos aquilo que Deus tem para nós? Os sonhos, as metas, os desejos. Deus já colocou o haja dentro de você. Deus já deu a palavra que é viva e eficaz. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais, coisas maiores na nossa vida. Mas sabe, irmãos, que às vezes Deus está esperando que nós possamos reagir àquilo que nós lemos, àquilo que nós ouvimos e àquilo que nós nos expomos. Se eu e você, desde o dia desse aniversário, recebemos essa palavra 10 em 1 e que tudo vai acontecer, irmãos, eu só vou me posicionar nela e as coisas que eu preciso vão chegar para mim. E nós estamos vivendo o 10 em 1 mesmo. Porque ontem mesmo, o sogro do nosso pastor Vinícius terminou a fiação do prédio. Não vai pegar fogo, quem vai pegar fogo é você agora. Vai ficar sentado aí achando que vai... Calma, irmão. Aleluia. Mas nós estamos melhorando. Nós vamos colocar lá o teto, lá na parte de cima, uma parede aqui, colocar um ar-condicionado para as crianças. Eu quero te contar algumas coisas no final desse culto. Se você ficar sentado, irmãos, é porque você não quer pegar aquilo que vai ser liberado hoje. Calma aí. Eu quero deixar você com expectativa para você não levantar da sua cadeira e falar, tchau, pastor, que culto chato, estou indo embora. Fica até o final. Fica até o final. Aí você vai ver. A Bíblia diz em Números 23:19. Deus não é homem, Deus não é como homem, estou lendo na NTLH. Deus não é como homens que mentem, não é ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. É diferente de um amigo, irmãos, que anda com você, fala com você, está com você, vive ao seu lado, te promete coisas e daqui 10 minutos ele volta atrás no que ele disse, ele cancela o que te prometeu. Deus não é homem. Se Deus falou que vai acontecer, eu só acredito, irmãos. E não é acredito vendo não, eu acredito porque já está dentro de mim, já está feito, amém? Eita glória! Eu quero ler para você, irmãos, Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra que sai da boca de um ministro, irmãos, de um homem de Deus, ela tem um destino e uma missão. Você sabe qual que é? Se você não sabe, eu vou dizer para você. A missão dela e o destino dela
é o cumprimento. Quando uma palavra é liberada por um homem de Deus, subindo aqui, falando para você, seja na oferta, seja na pregação, quando essa palavra é liberada e você aquece ela, ou guarda ela no seu coração, e você começa a orar em cima daquilo que você recebeu, sabe o que vai acontecer? A finalidade dela, a missão dela é o cumprimento. Ela tem que se cumprir. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus envia a sua palavra, ela não pode voltar para Ele vazia. Antes ela tem que fazer, ela tem que realizar aquilo a qual ela foi designada. Então, irmãos, Deus não está liberando palavras só por liberar palavras. Deus está falando, é cheio do Espírito Santo, é próspero, é abençoado, é favorecido, vai chegar nos lugares, não será resistido. Irmãos, Deus não está liberando essas palavras só por liberar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Ele está dizendo assim, que quando Ele fala, irmãos, Ele se compromete com aquilo que Ele falou. E se Ele falou que a nossa casa e nós vamos servir ao Senhor, irmãos, espere até o último dia. Mas você tem que entender que é a sua vida de fé, perseverança, diligência, que vai abençoar, edificar a vida dos seus. Porque eles não podem olhar para você, irmãos, um dia cheio do Espírito Santo, no outro dia vazio do Espírito Santo. Um dia crendo nas promessas, outro dia não crendo nas promessas. Um dia querendo Deus e no outro dia não querendo Deus. Porque como eu disse, irmãos, e digo várias vezes para os jovens aqui, dúvida não é para crente. E eu percebo que as pessoas, a maioria delas, irmãos, não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas não decidiram se jogar realmente, totalmente e radicalmente naquilo que Deus tem para elas. Porque quando as pessoas dizem para elas assim, vamos congregar, vamos ser igreja, vamos ser corpo, a primeira coisa que elas fazem, elas colocam na balança o que elas vão perder deixando o mundo e o que elas vão ganhar ou perder servindo a Deus. Quando você deixa o mundo, com Deus você só ganha. Servindo a Deus, eu sei que vai ter os seus ventos, as suas tempestades, mas irmãos, a Bíblia diz que se você estiver mantido, firmado na rocha, pode vir o vento que for, você vai continuar lá, inabalável. Amém? Então Deus diz assim em Isaías 55:11, vou ler na Amplified: assim será a minha palavra que sair da minha boca através de homens e mulheres ungidos. Ela não voltará para mim vazia, sem produzir qualquer efeito, mas fará o que me apraz e proponho, e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Ela vai prosperar os seus caminhos. Ela vai abrir os seus olhos, ela vai te dar entendimento, sabedoria, para você saber que é a palavra quem guia você. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Não é uma lamparina, não é, irmãos, não é uma lanterna. Não pense, irmãos, que é uma lanterna ou uma lamparina que vai te guiar. É o seu espírito humano, porque a Bíblia diz que o seu espírito humano é a lâmpada do Senhor, a qual ilumina, esquadrinha todo o seu ser. Quando você apaga a luz querendo se esconder de Deus, o seu espírito humano recriado é a lâmpada do Senhor. Deus, não esconder de Deus, o seu espírito humano é a lâmpada do Senhor. Quando você acha que Deus não sabe de nada, irmãos, Ele liga a luz, que é o seu espírito humano recriado, e Ele acha a bagunça que você não quer mostrar para as pessoas. Ele acha o erro que você não quer expor às pessoas. Mas Ele não vai ridicularizar você, esnobar você, julgar você. Ele vai acender a luz, esquadrinhar o seu homem interior e ver o erro e dizer: eu tenho uma coisa para fazer aqui, e vai mudar aquilo que está acontecendo. Porque, como eu sempre digo, irmãos, que nós podemos esconder coisas do nosso irmão que está do lado, porque ele não conhece o nosso homem interior, mas nós somos uma lâmpada.
do Senhor. Eita glória. Uma coisa que eu anotei aqui: a palavra de Deus falada, expressa, declarada por nós, por nossos lábios, tem como um propósito. Irmãos, ela tem como propósito atingir o seu coração, o meu coração. E não só isso. Você sabia que pode passar 10 anos e eu ainda estar vivendo o resultado de palavras que eu recebi num culto? Eu tenho palavras que não se concretizaram no dia que eu aceitei Jesus. Estar aqui é um dos cumprimentos da palavra. Porque eu lembro que no primeiro dia que eu aceitei Jesus, que eu vi a pastora Zaira pregando na igreja com a qual eu congregava antes, eu olhei para ela e disse: um dia eu vou pregar a palavra e nunca mais vou sair desse lugar. Irmão, é uma escolha permanecer no lugar de uma pessoa inflamada, fervorosa, que retém, irmãos, pega a palavra e diz: eu vou viver independente das circunstâncias. E como a gente sempre ouve do nosso pastor aqui, irmãos, um dia tendo, estamos com Deus; um dia não tendo, estamos com Deus. Amém? Deus confirma a sua palavra. Deus exaltou a sua palavra. Deus não está liberando palavras ao vento. Deus acredita que cada palavra que um servo dele, alguém que nasceu de novo, libera, ele está olhando aquilo, e se aquela palavra é a palavra de Deus falada, porque, irmãos, as pessoas podem inventar coisas, mas aquilo que ela falar pode não ter muito efeito, mas quando a palavra é falada, ela tem que ter um efeito, porque é Deus falando através de homens e mulheres de Deus. Então, quando Deus fala através da nossa boca, essa palavra sai, atinge seu coração e ela começa a movimentar a sua vida. Quando você sai de um culto, você conversa com outra pessoa, a palavra que movimentou a sua vida começa a movimentar a vida de outra pessoa. Aí essa pessoa pega essa palavra e começa a haver uma multiplicação daquilo que Deus disse. Você, na verdade, é um reprodutor daquilo que Deus disse. Não é um papagaio, porque você tem vida, é a vida do Espírito em você. Quando você fala, você gera vida ou também gera morte. Amém? A Bíblia diz em Marcos 16, 20 assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Se você pegar a carta, o livro de Atos, você vai perceber que todas as vezes que os apóstolos começavam a ministrar nas cidades, levar a palavra, não era trabalho deles, irmãos, fazer com que a palavra funcionasse ou agisse. Era trabalho de Deus, porque eles estavam liberando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando eles pregavam, eles levavam a palavra, Deus vinha, olha, Deus acompanhando a palavra dele na boca dos seus filhos. Quando eles falavam, Deus curava. Quando eles falavam, Deus liberava prosperidade. Quando eles falavam, Deus fazia de acordo com a palavra que saía da boca deles. Meu Deus! É por isso, irmãos, que nós tomamos muito cuidado e treinamos, pregamos para as pessoas tomar cuidado com aquilo que elas falam. Amém? As pessoas podem pensar assim: ah, mas agora eu tenho que podar tudo que eu falo, pastor. Irmãos, cada palavra que nós liberamos, e às vezes é palavras nossas, porque se Deus libera a palavra dele e ela tem uma missão, que é se concretizar, quando eu e você, no nosso entendimento humano, liberamos uma palavra negativa, essa palavra negativa vai trabalhar contra nós. Amém? Amém por isso? E eu vou dizer o porquê. Exemplos de algumas declarações habituais. Não vejo a hora disso acontecer. Não vejo a hora de viajar logo. Não vejo a hora de estar aí. Não vejo. Não vai ver. Pastor, vem pregar aqui na minha cidade 3 dias direto. Irmão, eu não vejo a hora de estar aí. Não vai ver mesmo. Porque o diabo vai pegar essa palavra negativa, não vejo, antes do cumprimento, que é estar lá, pregar, abençoar outras pessoas, e vai dizer: não vê mesmo, vou fazer de tudo para que não aconteça. Irmão, tá bom. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Irmão, fica com essa ideia de não tem nada a ver e fala negativo o tempo todo. Você vai ver aonde você vai parar.
não vejo a hora, não vejo a hora. E por que eu estou falando isso para você? Porque um dia, irmãos, eu fui convidado para pregar numa igreja Verbo da Vida, e o líder daquela igreja me chamou: Pastor Ricardo, o povo aqui ama o Senhor, queria trazer o Senhor para pregar aqui. E eu falei: obrigado, vou conversar com o meu pastor e te dou o ok. Voltei para o irmão e dei o ok para ele, e eu disse: não vejo a hora de estar aí. Aí ele: pastor, é melhor a gente cancelar então. Aí eu: por quê? Porque o Senhor falou que não vê a hora de estar aqui. E se você não vê, como é que eu vou ver por você? Se você não vê, eu não posso ver por você. Aí ele disse, porque ele é muito amigo: abra os olhos, varão. Outra palavra habitual: estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de dor de cabeça, estou morrendo de sono, estou morto de cansado. Acredito que se o Bud estivesse vivo hoje, ele diria: irmão, não fala negativo, você não está morrendo de fome, nem de sono, nem morto de cansado. São palavras habituais, irmãos. Mas a Bíblia diz isso aqui, em Provérbios capítulo 6, versículo 2. Está enredado com as palavras que saíram da sua boca. Está enredado com as palavras que saíram da sua boca. E você ficou preso pelo que você falou. Você falou. Não foi Deus que falou, foi você que falou. Eu estou morto de cansado, eu estou morto de fome, eu não vejo. Ai, minha dor de cabeça, ai, meu coração, ai, é meu. Irmãos, primeiro, que quando você nasceu de novo, aquilo que o pecado te deu de enfermidade no corpo, Jesus tirou. Aleluia. Então dor de cabeça não é sua, enfermidade não é sua. Aí outra palavra habitual: eu não consigo, eu não posso, eu tenho dificuldades, é difícil, eu estou enrolado. Irmãos, a gente diz isso o tempo todo, automaticamente. Esses dias, falando com um irmão aqui na igreja, eu disse para ele: eu não vou conseguir ir na sua casa, porque eu estou enrolado. E aí eu falei para ele: pera, enrolado não, atarefado. Porque, irmãos, nós pensamos para corrigir aquilo que falamos. Eu sei que às vezes palavras que foram faladas, irmãos, não tem como pegar elas quando é dita para algumas pessoas, porque haverá mágoas, haverá tristeza. Foi liberada palavras, mas eu sei que com o perdão liberado, pedindo perdão para essas pessoas, você não consegue pegar aquela palavra, mas você consegue trazer o coração daquela pessoa de volta para você. Mas a palavra falada, irmãos, a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Quando eu e você falamos, liberamos vida ou morte. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quem vai tomar cuidado com o que fala? Não vai chegar em casa dizendo: estou morto de cansado, estou morto de fome, estou morto. Não, irmãos, pelo amor de Deus, tira essa palavra da sua boca. Amém? Aí a Bíblia diz assim, a Bíblia não, o que eu escrevi aqui, o significado: enredado no dicionário Strong's é atraído, seduzido, emaranhado, apanhado, pego em uma isca, pego em uma cilada. Quando você fala isso negativamente, você se coloca em uma cilada que você mesmo criou falando. Quando você fala negativo, você se põe num lugar, ou você cai na isca que você mesmo falou, ou criou com as suas palavras. Mas nessa igreja a gente fala fé. Eu não estou dizendo que você não pode chegar um dia e falar assim para os pastores ou para algum amigo aqui da igreja: hoje eu trabalhei demais, realmente eu estou cansado. Até porque você não vai negar um fato. É fato que você trabalhou o dia inteiro e você está cansado, é fato.
Mas sabe, irmãos, podemos tirar o estou morto e só dizer que está cansado. Só dizer que está com fome. Eu falo para o Davi diariamente, porque o Davi, quando ele quer abrir um saco de bisnaguinha, ele não abre. Eu não consigo, papai. Quando ele quer abrir um pacote de bolacha, ele diz, eu não consigo, papai. Aí um dia eu sentei ele na mesa e eu disse, filho, você não pode dizer eu não posso, eu não consigo. Você tem que mudar essa palavra, você tem que dizer eu posso, eu consigo, eu faço. Deus me ajuda, me mostra como. Você tem que usar aquilo que Deus diz para você fazer. Irmão, eu estou ensinando uma criança de 8 anos. Todos os dias eu tenho que falar para ele, você é alguém que nasceu para o sucesso. Você é alguém que nasceu para dar certo. Então vamos lá, eu fico na expectativa. Ele pega o saco de bolacha, irmãos, eu falo, vamos lá, você consegue, abre, vai, não consigo, vai, consegue. Aí ele grita, mamãe, abre para mim. Eu falo, não entra. Porque a criança tende a ir para a mãe. Mãe, abre para mim, mamãe, abre para mim. Aí a mãe abre e facilita a vida da criança. Quando na verdade ela tem que aprender que os processos faz parte da vida. As pessoas não sairão do lugar para abrir para ele. As pessoas, se não nasceram de novo, não vão abrir a porta para ele. As pessoas que não nasceram de novo vão ser generosas com ele, não vão fazer por ele. O mundo, irmãos, se nossas crianças estiverem lá e elas não são do mundo, são a nova geração. O mundo vai querer, irmãos, pisar nelas. Mas estou treinando aqui um soldadinho. Provérbios 18:20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Quem se satisfaz? A pessoa que fala. Quando você fala, você se satisfaz, o seu coração se enche com aquilo que você fala. É como se você estivesse em um banquete de palavras negativas. Quem aqui, vamos lá, participar, irmãos, vamos lá, mais ainda, vocês já estão participando. Quem aqui, de repente estava esperando uma carona, um casal de amigos vai pegar vocês, e aí o carro chega, e você está lá radiante, oh glória, aleluia. Aí quando você entra no carro, aquele clima pesado, aí você olha assim, gente, está tudo bem aí? Vocês brigaram? Porque o clima, irmãos, fica pesado. É igual uma cozinha que foi cozinhado peixe ou feito peixe. O clima, o ambiente fica pesado. E fica pesado, sabe por quê? Porque palavra tem poder. Se ela tem poder para afetar um ambiente, quando é negativa, imagina o que Deus fala e tem que acontecer. Quando Deus fala e tem que acontecer. Porque se a palavra é dele, ele vai se comprometer com ela. Amém? Uma coisa que a gente sempre escuta, irmãos, e nós vamos partir agora para o nosso final. Uma coisa que a gente sempre escuta, e eu ouço muito isso, não só aqui, não só em outras igrejas, mas é crente falando sim, crente fala isso que eu vou falar para você. Mas no trabalho, em qualquer outro lugar, as pessoas sempre dizem, é impossível, é impossível. Quando você traz algo para ela, ela diz, é impossível isso acontecer, é impossível isso dar certo. E você vai percebendo que a nossa mente, se não é renovada com a palavra, ela vai se cauterizando na informação que está chegando no nosso ouvido. É impossível, é impossível, é impossível, não dá certo, não dá certo, é impossível. Irmãos, para mim e para você, existe a possibilidade divina. Aquilo que é impossibilidade humana, que vem da mente humana, racional, que não pensa como espiritual, não entende que Deus está fazendo as coisas e que a palavra está trabalhando, ela pensa em impossibilidade humana, que não vai acontecer. Mas eu e você que nascemos de novo, temos a possibilidade divina. Acreditamos que o que Deus disse vai acontecer. Aí às vezes a gente pega as pessoas e entra naquilo que eu estava falando anteriormente. De fato é muito difícil, pastor. Vamos lá, quem já ouviu isso aqui? Você está explanando um assunto ou falando de uma situação e a pessoa diz assim, não está fácil para ninguém, né, pastor? Eu não posso concordar com esse tipo de declaração. Não está fácil para ninguém. Irmãos, eu sei que as pressões vêm, mas Jesus disse,
tende bom ânimo. E no dia que eu estiver triste, e no dia que eu estiver chorando, a Bíblia diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se. Paulo disse: mais uma vez eu digo, alegrem-se. Alegrem-se, porque, irmãos, o que bate no seu exterior não tem que afetar o seu homem interior. Meu Deus. Então olha aqui o que acontece. É impossível trocar de carro. E isso foi o que eu fui escrevendo, o Espírito Santo me falando. É impossível trocar de carro agora. Impossibilidade humana. Mas pela fé eu posso. Possibilidade divina. Vou repetir, para você que não tem carro. Tem e quer trocar, ou não tem e quer comprar. É impossível trocar de carro ou comprar um carro agora. Impossibilidade humana, mente cauterizada de que não consegue. Mas pela fé eu posso. Possibilidade divina. Pensar como Deus pensa. Falar como Deus fala. Agir como Deus age. Outra. É impossível receber aumento e promoção nessa empresa. Impossibilidade humana. Não dá. Todo mundo que entrou aqui faz 10 anos recebe o mesmo salário. Mas pela fé eu posso. Possibilidade divina. Eu vou entrar na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Ei, chefe, você vai olhar para mim, você vai liberar promoção, você vai liberar aumento. Irmãos, isso é macumba? Não. Isso é feitiçaria? Não. Você está declarando a palavra que vai atingir o coração do seu chefe. Quantos sabem que Deus pode mover o coração das pessoas para te abençoar? E eu vou dizer uma coisa para você pelo Espírito, que tem tomado algumas decisões, até mesmo de sair de igreja e vir para cá, e você ter que perder algumas amizades, perder algumas coisas. Saiba, eles continuarão lá e vão funcionar naquilo que Deus tem para eles. Mas se você veio para cá, corte a fita, porque você está inaugurando um novo tempo. Diga: eu recebo. Outra coisa, é impossível achar clientes para o meu negócio. Impossibilidade humana. Não passa ninguém aqui, não vende aqui, todo mundo dessa calçada fechou. Você vai continuar aberto, vai vir pessoa de longe comprar na sua loja, vai indicar o seu trabalho e vai dizer para os outros: vai lá, porque lá tem um abençoado, uma abençoada. Porque no dia eu cheguei lá triste e saí de lá sorrindo. Um dia eu cheguei lá preocupado e eu saí de lá cantando. Irmãos, deixa eu falar algo para você, entenda. Você crente nascido de novo, que tem uma empresa, não pense que às vezes você vai só liberar palavras para as pessoas e elas vão sair dali transformadas. O Espírito Santo dentro do seu espírito e você ativando as coisas que Deus falou sobre você, como eles dizem aí no mundo, que energia gostosa você tem. Uau, que energia é essa? E você diz: é o Espírito Santo, receba! Nossa, para as meninas que fazem unha, pega na mão assim mesmo, ó. Vai, Satanás, se tiver, e sai. Se não tiver Satanás, receba da influência que está sobre a minha vida. Porque eu e você, irmãos, falando ou não falando, somos uma influência. Olha, Jesus disse que quando as Escrituras dizem que quando Jesus percorria as cidades, virtude fluía dele, poder. E às vezes não precisava ele falar, ele tocar. A própria virtude e o poder que fluía nele chamava as pessoas. Significa que você vai estar no ônibus, significa que você vai estar numa lotação, dirigindo, e quando você abre a porta, alguém dá de cara com você e diz: nossa, que energia é essa?
E você diz, é o poder de Deus, receba. Porque vai acontecer, irmãos, nos últimos dias, que as pessoas vão perceber o poder de Deus em manifestação em todos os lugares. E quem vai ser, irmãos, o porta-voz, o canal? Eu e você, ungidos e ungidas do Senhor. Aí vão dizer, nossa, mas é um faxineiro, é o cara da limpeza, ou a pessoa da limpeza. Não importa o cargo, o que importa é a unção que eu carrego. Vamos lá. É impossível trocar de horário nessa empresa, é impossível. Não tem como, irmãos. Impossibilidade humana. Mas nós estamos vendo e ouvindo de pessoas dessa igreja que entram trabalhando de segunda a sábado e com o tempo são promovidos. Se você sentar para ouvir depois do culto, na comunhão, onde você toma café, come um lanchinho ali, se você sentar para ouvir, pessoas têm testemunho para contar o tempo todo, principalmente de emprego, porque uma palavra foi liberada nesse púlpito, que nessa igreja não haverá desempregado. Não haverá desempregado nessa igreja, porque o 10 em 1 está se movendo no Espírito. Então, irmãos, vamos lá. Você e eu devemos condicionar a nossa fé. A qual fé? A fé da possibilidade divina. Eu acredito como Deus acredita, eu falo como Deus fala, eu penso como Deus pensa, eu ando como Deus anda, eu vivo como Deus vive. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós existimos nele, nos movemos nele e estamos nele. Paulo, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, numa conversa com os discípulos, ele disse assim, olha a conversa de Paulo, meia doida. Eu poderia estar com Jesus agora e morrer no corpo dessa carne e estar com Jesus, que é incomparavelmente melhor. Viver com o Mestre, assentado com Ele. Mas por causa de vocês, eu vou permanecer nesse corpo, para treinar vocês de que vocês não precisam esperar. Agora, parafraseando para os nossos dias, você e eu não precisamos esperar morrer para viver coisas extraordinárias com Jesus lá. Porque Ele habita em mim e eu sei dessa consciência, eu ando no que Ele já liberou para a minha vida. É incomparavelmente melhor viver com Ele lá. Mas por causa do povo que ainda está aqui aprendendo a andar em fé, eu decido ficar aqui e fazer com que essas pessoas amadureçam, cresçam em fé, declarem a palavra, vivam aquilo que Deus tem para elas e está tudo bem. E aí, irmãos, Paulo entende que ele ficando e fazendo as pessoas crescer, sabe o nível que ele espera que as pessoas cheguem? Naquele tempo espera, e a palavra espera que a gente chegue hoje, chegar à unidade da fé, aonde todo mundo pensa como tudo, todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, irmãos, todo mundo está no mesmo propósito, na mesma garra, e todo mundo vai prosperar do mesmo jeito. Era isso que acontecia em Atos, porque eles não tinham as coisas para si mesmos, eles dividiam nos pés dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles pensavam uns nos outros. E sabe, irmãos, eu e você nascemos de novo e nós podemos pensar uns nos outros. Queria que a banda subisse aqui, por favor. Você deve condicionar a sua fé à possibilidade divina. Então você tem que dizer com a sua boca: eu posso, eu consigo, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou expandir, eu vou aumentar, eu vou crescer, eu posso, eu consigo, eu vou conquistar, eu vou realizar. Eu posso, eu consigo, eu vou realizar, eu vou expandir. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Como a Bíblia diz que a palavra, né, é luz para nossos caminhos. Imagina que você está andando numa estrada, irmãos, que não tem paralelepípedo, ou uma argamassa, ou um piche ali construído.
Mas quando você está com um propósito de ser um empresário, criar algo para você, ainda não tem um caminho, ainda não tem paredes, ainda não tem nada, mas se já está dentro de você, está feito. Meu Deus. Aí você pega a realidade que já está dentro de você e você diz, eu posso. É o primeiro pé. Você diz, eu vou experimentar. É o segundo passo. Eu vou realizar. Eu vou construir. Daqui a pouco você vai perceber que as suas palavras estão criando um caminho para o lugar que Deus já te viu realizando. Meu Deus, irmãos, fala sério. Eu vou chegar lá. Deus já foi no seu futuro, como o pastor Andrezinho disse. E o pastor Andrezinho disse isso por inspiração. Deus já foi no seu futuro. E ele disse, não se preocupem, porque está tudo bem. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Cuidado para que você não diga depois de você prosperar, avançar, progredir. Cuidado. E cuidado para que você não diga em sua mente e coração, meu poder e o poder da minha mão me trouxeram essa riqueza. Mas vós vos lembrareis do Senhor vosso Deus, porque é Ele quem vos dá poder, capacidade, sabedoria, inteligência para adquirir riquezas. Quando você olhar para o império que foi construído por meio de palavras faladas, você vai chegar lá no alto, vai olhar as pessoas no mesmo nível. Você vai olhar as pessoas no mesmo nível. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, por causa da ganância, quando elas crescem, elas olham as pessoas inferiores. Você não. Porque no reino de Deus todo mundo olha olho no olho, não tem pessoa menor. Ah, você vai entender agora que o menor no reino de céus é o maior. Eu estou sendo boca de Deus para você hoje, e para mim também. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou sendo um profeta na sua vida hoje. Abundância sobre você. Eu entendi isso com a palavra. Os pais lá no Antigo Testamento, quando os filhos queriam ser abençoados, muitas vezes não era nem com os bens materiais, gado, fazendas, sítios, não era com isso. O que eles mais prezavam era o que o pai ia liberar através da boca. Meu Deus! Quando Jacó rouba o lugar do irmão, recebendo a palavra, irmãos, ele foi um esperto mesmo. Porque se o irmão trocou por um prato de lentilha, ele entendeu o poder que havia na palavra falada de um pai. O que eu e você temos que entender é que quando um homem de Deus prega, um homem de Deus ministra, fala a palavra, irmãos, é como se o próprio Deus dizendo: abençoados é no campo, abençoado é ao sair, ao entrar, por onde você passar. Você é abençoado quando vai ver um carro, você é abençoado quando vai ver uma casa, você é abençoado. Aí ele diz assim, ó, seja frutífero no campo. E os filhos pegam aquilo, eu sou frutífero no campo mesmo, eu pego o que você falou. Se eu e você pegar o que Deus falou, irmão, está feito já. E nós vamos fechar com chave de ouro agora. Lembra da mensagem? Estabeleça a visão e agarre o que Deus falou. Abacuque capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo.
Quando o apóstolo Eliezer saiu lá de Taubaté para liberar uma palavra que está vivendo lá, que está acontecendo lá, 10 em 1, é como se nós tivemos que fazer isso, pegar essa visão do 10 em 1, estampar na frente dessa igreja, em nossos corações, porque até quem passar correndo vai saber o que está acontecendo. Aí diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. 10 em 1, e ela se apressa para que ela chegue lá e ela não falhe. Ela está se movimentando. 10 em 1, 10 anos em 1, o que era para 10 anos em 1, o que era para 10 anos em 1. Aí diz assim: mesmo que pareça demorar, mesmo que aconteça um monte de coisa no meio do caminho, espere. Esperança é você esperar, irmãos, com a expectativa de que algo vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento algo vai acontecer. Aí a Bíblia diz assim, ó, espere. Ainda que pareça demorar, espere. Aí a Bíblia diz, irmãos, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, correrão e não se cansarão. Meu Deus!